Comparar sua arte com a de outros artistas te deixa triste, ansioso e frustrado, é porque provavelmente você não está usando a comparação do jeito certo. Quem nunca abriu um ArtStation, um Instagram e viu imagens lindas e automaticamente comparou aquelas imagens com o próprio trabalho, trazendo junto com essa comparação uma diversidade de sentimentos como frustração, ansiedade, confusão e por aí vai. Mas eu quero mostrar que é possível a gente se comparar sim com aquele artista que a gente admira e quer ter nosso trabalho próximo do nível dele de forma saudável. Além disso, usar a comparação como combustível para alcançar voos ainda maiores. E o primeiro ponto a se levar em conta quando a gente avistar uma arte dessas e vier aquele turbilhão de sentimentos ruins é entender que a pessoa que fez aquilo teve um contexto de vida totalmente diferente da sua. Aqui no Brasil, infelizmente, a arte não é levada muito a sério e temos uma cultura que, ao invés de fornecer um caminho para muitos artistas, ela fecha muitas portas. Inclusive, muitas pessoas não fazem isso por mal, mas sim por falta de informação. Quem nunca passou por isso? Pessoas próximas da gente que desdenham ou até denigrem nosso gosto ali por desenhar. Então, entender o contexto que você vive vai te ajudar a ter uma comparação muito mais saudável e você vai entender isso aí. Fazendo um parênteses aqui com a minha jornada de ilustrador, eu tenho certeza que o início de vocês foi bem parecido com o meu. Eu comecei a desenhar porque eu queria desenhar meus personagens favoritos de anime. Então, eu e dois amigos vivíamos rabiscando algo. Inclusive, eu era o pior deles na época. Eu queria muito melhorar, mas por falta de informação, eu simplesmente não sabia como. Eu estava dentro de uma bolha onde a maioria das pessoas era ignorante sobre aquele assunto em específico. E quando se está dentro dessa bolha, seja qual for a informação que você precisa, ela se torna escassa. E eu não sabia muito bem onde procurar essa informação para melhorar. Eu perguntei para professores de arte no colégio, na época. Eu perguntei para parentes e infelizmente eu não tive nenhuma resposta muito decente. Todos achavam muito legal minha vontade de querer melhorar e até seguir carreira ou ter uma profissão com arte, mas não sabia muito bem como me instruir. E respondiam coisa como, acho que você pode fazer alguma faculdade para virar professor e dar aula em escolas, ou então ser pintor de quadros. O que para mim era muito vago e eu não gostava muito dessas ideias. E o que acabou acontecendo foi que eu parei de desenhar por muito tempo. E essa veia artística dentro de mim ficou adormecida, voltando só lá pelos 18, 19 anos, que eu comecei a descobrir que para ser bom no desenho eu teria que estudar os fundamentos e eu comecei a estudar arte novamente. Mas o contrário também acontece. Certa vez eu estava lendo uma história sobre Ludwig Beethoven, que para quem não conhece é um dos maiores gênios da música que a nossa humanidade já conheceu. Ele compôs sinfonias que até hoje é o ápice da música clássica. Mas o que ninguém conta pra gente é que toda essa genialidade teve uma origem quando ele ainda era criança. Seu pai era professor de piano, então Beethoven começou a praticar desde muito cedo. E ele era cercado por pessoas bem instruídas para ensiná-lo. Sua vida não foi fácil, óbvio, ele teve que praticar muito desde criança, mas ele nasceu dentro de um ambiente propício para lapidar o seu dom musical. Então foi anos e anos se lapidando e formando seu talento. Não é à toa que ele se tornou o monstro que a gente conhece hoje e o que a gente chama de gênio. Mas quando a gente enxerga o Beethoven, a gente vê somente a ponta do iceberg. E recentemente, quando eu acompanhava um podcast de um dos meus artistas favoritos, que é o João Bragato, ele contava um pouco do background dele e eu não pude deixar de comparar com a minha história também. Ele contava que desde muito novo os pais dele instruía e apoiava esse dom de desenho que ele demonstrava. Teve até uma vez que o pai dele viajou com ele do sul do Brasil para São Paulo, para ir numa palestra do Mike Azevedo, que também é um ilustrador fantástico de game. E ele sempre foi muito esforçado também, desenhava todos os dias e isso tudo quando ele ainda era criança.
adolescente ainda. Meu irmão, nesse tempo, eu tava comendo terra na rua. Então não é à toa que o cara hoje é um monstro na arte e ilustração. Ele estudou desde muito novo na infância, no momento em que eu ainda estava perdido, sem saber para onde ir, sem ter ideia nem que existia fundamentos da arte, por exemplo. E é por isso que eu digo que a realidade brasileira é bem variada. Nem todo mundo tem uma oportunidade de viver uma vida dessas, com pessoas bem instruídas, ajudando desde pequeno a você perseguir aí essa veia artística, ou seja lá como for. Quando você for se comparar, tenha em mente o seu background também. Às vezes você começou a estudar ali 2, 3 anos ou até menos e você está se comparando com uma pessoa que estuda aquilo tipo por anos e anos, sem contar que ela teve instrução dos melhores professores ali e conseguiu fazer aqueles cursos mega caros e você tá sempre ali estudando de maneira consistente e firme, mas autodidata, por exemplo. Então, quando você vê uma imagem no Instagram, não olhe somente o acerto dessa pessoa, mas todo o caminho que ela fez para chegar até ali. Olhe também a parte submersa ali do iceberg, porque se você olhar somente a ponta do iceberg, é um convite e tanto para você cair na armadilha da frustração, ansiedade e tristeza, o que vai acabar te fazendo perder até a vontade de desenhar. E bom, depois de falar tudo isso, eu queria dizer que um bom jeito de usar a comparação é você usar ela de maneira consciente. Pegar o tipo de arte que você quer fazer, colocar ela de um lado e a sua de outro. E ali você vai precisar olhar de maneira racional o que você vai precisar fazer para chegar no ponto que você deseja. Isso pode ser um pouco até frustrante no começo, porque vai machucar o nosso ego de verdade. Mas vai liberar novos caminhos para você se lapidar. É como se você definisse um alvo e agora teria que descobrir os caminhos que você poderia usar para chegar até ele, começar a trilhar esses caminhos, com certeza, lendo teoria, prática e aplicação, que eu sempre prezo aqui nesse canal. Outra coisa é ir atrás de pessoas que são bem instruídas no assunto. Em ambas as histórias que eu comentei ali para vocês, os dois personagens que eu citei, né, que é o Beethoven e o Bragato, sempre estiveram se lapidando com pessoas bem instruídas e que eram melhores do que ele, que conheciam esses caminhos que você enxergou e mostraram para ele como ele poderia adquirir essas habilidades e atingir o voo ali tão desejado, né? Atingir o alvo. Não é fácil, mas com certeza você vai começar a enxergar essas comparações de outro jeito. Ao invés de ver como um obstáculo, você vai começar a ver como um combustível. Porque se alguém conseguiu fazer o que você quer fazer, você também consegue. Você só precisa entender as regras por trás daquilo e como aquilo funciona. Bom, esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero que tenha gostado. E se você gostou, deixa o like aí. E falou, irmão. Até a próxima.